Olá, olá a todos, como vocês estão? Eu espero que bem. Para quem não me conhece, eu sou a Régia Soares, sou advogada, mediadora judicial, extrajudicial, e fico muito feliz de poder ajudar vocês a solucionarem as suas questões como um farol de luz para que aos poucos você possa ir se olhando, se observando, e aos poucos ir fazendo as suas autocorreções, suas reflexões internas para poder aí solucionar suas coisas, seus assuntos da melhor maneira possível, não é mesmo? Bom, hoje eu vim falar de um assunto muito importante, eu vou falar de um assunto prático, que é a partilha de bens realizada num divórcio, que tem filhos, e esses bens que foram constituídos durante a comunhão parcial de bens e também durante a separação de fato. Como é que funciona isso na prática, os dissabores que acontecem no dia a dia e de que forma pode resolver através da mediação, tá? Eu tenho um caso também prático, já aconteceram vários, agora eu tenho alguns da mesma situação, de semelhança, onde o casal, eles tiveram 2 filhos e esse casal ficaram aí alguns anos casados, 5 ou 6 anos, com filhos menores, me procuraram para fazer um divórcio litigioso, a ex-esposa, e eu fiz uma reunião de mediação prévia, onde não teve o acordo, porque para que você possa dispor de uma reunião de mediação no escritório é através de um convite. E nem sempre a outra parte que está tão ferida emocionalmente, porque esses casos de divórcio são casos muito delicados, onde ninguém casa para se divorciar e depois tem que discutir as questões de partilha, então são situações muito delicadas. Quando eu procuro ao máximo respeitar a questão muito íntima no convite, que é somente enalteço ali a palavra convite para vir no escritório para podermos dialogar, para saber se as partes elas vão querer entrar aí realmente num acordo, não é mesmo? Mas muitas vezes as pessoas estão muito ressentidas, passaram vários dissabores emocionais, brigas, ou às vezes nem brigas, discussões que às vezes ferem mais do que atitudes físicas, que também não tem o porquê de acontecer, mas as agressões, essas verbais, essas acabam afetando mais e machucando, trazendo assim feridas emocionais muito grandes e até as pessoas se liberarem disso durante um processo judicial. Por isso que leva um tempo para as pessoas se flexibilizarem, porque a primeira que procura aí um psicólogo, uma terapia, alguma técnica para que ela possa se autoconhecer, se autoobservar, verificar os seus padrões emocionais repetitivos, os seus ciclos repetitivos, por vezes é a pessoa que vai ganhando mais consciência sobre também a sua parte de responsabilidade e a partir daí ela vai procurar o outro para podermos flexibilizar através de um diálogo, de uma comunicação, para que as partes possam entrar num diálogo muito saudável, respeitoso, onde ambas possam chegar num denominador que fique bom para ambas as partes, para a família, né, gente? Porque vamos combinar, os filhos são os que mais sofrem, portanto, a grande ideia e bandeira da mediação é fazer com que essas relações elas continuem resolvidas no judiciário ou fora do judiciário, mas que elas continuem saudáveis, saudáveis, em função mesmo do bem maior que é os filhos, porque eles podem sofrer questões, a maioria, né, psicológica, emocional, de saudade, fora alguns traumas que às vezes vivenciaram. Então é muito importante os pais terem essa consciência do quanto antes eles se harmonizarem, antes vai reverberar na família toda para poder manterem, mesmo que separados, divorciados, um relacionamento contínuo, mas com muita paz de espírito e muita
muito cuidado de deixar assim, os filhos o máximo possível seguros, ancorados, pertencidos e amados, para que eles não possam trazer traumas para a sua alma, tá bom? Então, eu vou trazer um caso prático aqui, que esse divórcio judicial foi feita a pré-mediação no escritório, não foi realizada o acordo, mas o processo continuou, teve audiência de mediação lá e realmente foi, graças a Deus, aí a gente conseguiu com que as partes se olhassem, revissem os seus padrões e depois eles mesmos chegaram à conclusão que eles poderiam aí fazer essa flexibilização em termos da partilha. Por que eu digo isso? Porque tinham constituído alguns bens durante o casamento, na comunhão parcial, estava tudo ok quanto a esses, carro, casa, tinha empresa também, eles também pactuaram em relação a uma parte paga em dinheiro do ex-marido para que ele mantivesse aí a continuidade da gestão desta empresa e pagasse a diferença da cota social para a ex-esposa, até aí perfeito. Porém, a questão é nos bens durante a separação de fato que ele tinha constituído, e ele constituiu com o dinheiro dele, com o trabalho oriundo dele. Ela não contribuiu porque ele comprou um carro, comprou um imóvel aí, durante uns 4 anos ele ficou na posse do imóvel, mas não passou para a propriedade, mas tudo foi com o dinheiro dele e ela já estava separada de fato há mais de 2 anos. E aí a pergunta é se ela realmente vai ter direito a esses bens aí que foram constituídos pelo ex-marido durante a separação de fato, haja vista o regime matrimonial, que é a comunhão parcial, que é o atual regime aí, que rege a atual regime de bens de casamento aí, que é a comunhão parcial de bens, onde os cônjuges eles têm metade, independentemente se um trabalhou mais, trabalhou menos, não importa. Mas o que, entre aspas, trabalhou menos, mas ele está dando apoio emocional, psicológico, e isso tudo se soma. Vou fazer um parênteses, que essa contribuição, ela é uma contribuição não somente financeira, mas sim emocional, psicológica, de apoios efetivamente intrínsecos que fazem total diferença para que o casal ele mantenha essa paz de espírito durante o casamento. Mas tem casais que, pós a separação de fato, constituem o patrimônio, que é o caso aqui, que não contribuem de uma maneira material, mas tem uma contribuição ainda afetiva. Se veem ainda, de alguma forma, ainda se gostam, mas não vão ficar. E até usufruem desses bens durante a separação de fato, juntos, mantém até o relacionamento, mas não vão ficar juntos. E a partir daí, existe sim a possibilidade de você ter direito a essa participação, sim, desses bens. Mas tem que ficar provado que você contribuiu de alguma forma dentro dessas 3 formas aí que eu tô citando aqui, tá? Se não, você pode estar aí provando, não documental, porque não tá no seu nome, mas testemunhal. Isso vai te ajudar bastante. Caso fique provado pela parte contrária, que é o ex-marido, que você não contribuiu nenhuma das 3 formas, nem afetivo, nem psicológico e nem financeiro nesses bens aí que foram constituídos, que eu falo após a separação de fato, aí realmente ele pode provar com testemunha, por A mais B, que você não contribuiu, não teve esforço comum, e aí tá fora aí a tua participação, mas tem que ficar provado, tá? Porque essas 3 características são extremamente importantes. Muitas pessoas, assim, no mundo jurídico, acham que, colegas, inclusive, porque tem muitas discussões nos tribunais, que os bens, eles são devidamente partilhados, meio a meio, durante a separação de fato, por conta do regime de comunhão parcial. Mas na prática não é bem assim que funciona. Justamente para não dar enriquecimento sem causa,
porque a outra parte já está separada há mais de 2 anos, o outro constitui o carro, casa, enfim, com o dinheiro dele, o trabalho dele, não tem mais nenhum contato, e é em função do regime de comunhão parcial que tem que partilhar. Então as coisas são muito justas e muito verdadeiras na justiça. Então precisa fazer um sentido, tá? Sempre dentro da verdade e com base na própria lei, tá bom? Então eu vim esclarecer isso porque são fatos que acontecem muito no dia a dia, que aparecem muito no escritório, esse tipo de situações de casais que têm filhos ou até mesmo que não têm filhos, mas que estão no regime de comunhão parcial para se divorciar e querem partilhar esses bens aí, que são os bens constituídos pós-separação de fato. Tá bom? Então, se eu pude esclarecer, eu tô aqui justamente para colocar esses pontos, que são pontos com muitas divergências aí nos tribunais. Mas voltando, esse caso prático que eu coloquei, o que aconteceu? O que fez com que eles, na reunião de mediação, que na verdade foi uma audiência mais de mediação, que fez com que eles se flexibilizassem, ambos, foi justamente a forma como eles lidaram durante o casamento um com o outro com muito respeito. Eles não eram um casal de ficar se desrespeitando com discussões. Não, eles tinham os seus dissabores, como todo casal, mas o que eles sempre me relataram era que eles tinham respeito, eles tinham um hábito, sim, do diálogo. E, na verdade, a relação com o tempo foi se dissipando, porque quando não quer, né, gente, dois não fazem, já tinha perdido interesse, ela, e a partir daí ficou tudo ok, tudo em paz, para que eles pudessem resolver. Não resolveram essa questão da partilha dos bens pós-separação, ficou tudo em paz em relação ao divórcio, porque eles pediram o divórcio antes, mas em relação à partilha eles continuaram com o processo. E quando eles me procuraram, ok, não deu a mediação, não foi favorável antes e a gente continuou aí com o processo, mas que bom, graças a Deus eles tiveram aí uma consciência maior de buscar essa audiência de mediação que é obrigatória, de acordo com a justiça, de acordo com a lei 13.105, da mediação, que ela prevê isso, né, que ela é obrigatória e que as partes elas realmente são intimadas a participarem dessa audiência. E o advogado vai dizer se a parte que ele está defendendo se vai querer ou não, ou né, porque às vezes é um divórcio que ele é consensual no sentido do divórcio em si, mas da partilha não. Então, por isso que ele vira litigioso, tá bom? Então, isso aqui é importante esclarecer, porque acontece muito esses casos de divórcio com partilhas de bens constituídos durante o casamento, tudo pelo regime de comunhão parcial, e bens constituídos pós-casamento, ou seja, após separação de fato. Se entra ou se não entra, vai depender muito se você contribuiu com esforço comum, seja financeiro, afetivo, emocional ou um dos 3 itens. E você buscar as provas para isso, sejam documentais ou testemunhais. Documentais, óbvio, vai estar no teu nome, tá tudo certo, vai participar mesmo da partilha. Mas e aí, bens que você não contribuiu financeiro e não estão no seu nome, você vai ter que realmente comprovar mediante testemunha. Tá bom? Se eu me fiz aqui o mais clara possível, senão vocês podem deixar seus comentários. Fico muito feliz de estar respondendo, tirando as dúvidas de vocês, porque, como eu falei, ninguém casa para se divorciar, mas em nome da paz e do bem maior da saúde emocional dos filhos, muitas vezes é importante divorciar para que essa paz prevaleça. Não adianta nada estar casado se não tem a paz, não é mesmo, gente? E sempre em busca de ambientes mais saudáveis possíveis, porque o pai e a mãe se sentindo saudável psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente ele vai estar saudável para trabalhar, desempenhar suas funções, cada um com o seu propósito que veio aqui na Terra cumprir, e aí mantendo a saúde
física, espiritual, emocional e material dos filhos, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Quero muito agradecer a audiência de vocês. Peço que vocês, caso queiram, se inscrevam aqui no canal para participar aí das matérias jurídicas, da mediação, do dia a dia. Vou dar também algumas pinceladas aqui sobre o aspecto humano, trazendo as mais histórias variadas. Vou falar um pouco de mim também e de alguns clientes, obviamente sem citar nomes. Vou trazer também aos poucos pessoas para cá junto comigo, para ir participando. E venho aqui a cada momento que eu puder para poder trazer casos práticos que possam se alinhar ao que você está passando, para te esclarecer, mas principalmente que eu desejo muito para vocês, que vocês tenham muita paz de espírito, que vocês possam realizar o seu propósito, mas sempre com aquele objetivo, né, de procurar sempre se melhorar, sempre olhar para si, para fazer uma autocorreção de si, objetivar sempre ser melhor, para trazer esses propósitos divinos da verdade, da honestidade, de mantê-los, a verdade, a honestidade, a transparência, a gratidão, a compaixão, a compreensão com você e com as outras pessoas, para poder ter esses ambientes mais saudáveis e cumprir aqui o seu propósito na Terra da melhor maneira possível, tirando fora os pensamentos, sentimentos e atitudes negativas que caso tenham, para que num próximo relacionamento não venham processos repetitivos, porque nós somos criadores da nossa própria vida, protagonistas, reverberando aqui nessa vida aquilo que nós temos dentro de nós, ou seja, o nosso mundo ele é refletido através das nossas crenças interiores. O nosso mundo interior é totalmente refletido no nosso mundo exterior. Então a gente precisa tomar muito cuidado daquilo que a gente vive aí fazendo nos aspectos profissionais, afetivos, familiares, sociais, culturais, religiosos, buscando sempre mantermos, né, esses aspectos divinos mais assim profundos, enraizados dessa verdade, dessa honestidade divina em tudo que formos fazer. Tá bom? Quero agradecer, dá um joinha aí pra mim. Se quiser assinar também o canal, eu fico muito feliz, tá bom? Gente, muito obrigada. Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, tá? Tchau, tchau.